Ela me pagou 1.000 euros para fingir ser seu noivo por 3 meses, mas quando cheguei ao casamento e vi minha ex com meu melhor amigo, ela me disse que não sabia sobre Felipe, simplesmente fui embora. Isso foi há 2 meses. Esta manhã ela apareceu na minha porta, as mãos tremendo, sem nada mais a dizer. No meu primeiro mês no novo emprego, essa colega do meu departamento me prometeu 1.000 euros se eu pudesse ser o noivo dela por 3 meses. Achei que fosse uma pegadinha. Carla era a garota do escritório que fazia gerentes esquecerem das esposas. Eu era novato que só falava com as pessoas sobre código. Mas então ela explicou que o casamento da prima odiada dela seria em 90 dias e ela precisava de alguém alto e bonito para a família parar de pressioná-la a arranjar alguém. Que ela convenientemente esqueceu de mencionar foi que a prima que ia casar era Beatriz. Prima da Beatriz, minha ex que me deixou pelo meu melhor amigo. Fizemos um contrato real no meu notebook ali mesmo, sem beijos. Segurar as mãos só quando necessário. Terminaríamos uma semana depois do casamento e dividiríamos qualquer presente em dinheiro 60-40, já que ela estava me pagando. Ela me fez praticar minha voz de namorado no almoxarifado. Você parece que está lendo um bilhete de sequestro, disse ela, arrumando minha gola. Tive que praticar chamá-la de amor sem fazer careta. Ensaiar como nos conhecemos até nossa história ficar à prova de balas. Ela me ensinou que o pai gostava de futebol e a mãe julgaria meus sapatos. A primeira vez que conheci os pais disse que nos conhecemos numa conferência enquanto ela disse cafeteria. A sobrancelha da mãe subiu exatamente 1 milímetro, mas o pai riu e disse, não conseguem acertar as histórias, deve ser amor verdadeiro. Eles me interrogaram por horas, saí de lá com eles, acreditando que eu tinha uma fazenda no Canadá. Carla fez questão de me beijar no rosto na saída, muito teatral, muito falso. Mas então, 2 semanas depois, as coisas começaram a mudar sutilmente no trabalho. Mantínhamos distância, intervalos separados para almoço, interação mínima, mas ela começou a me trazer café sem perguntar, só deixava na minha mesa com um post-it para apresentação hoje à noite, latte de aveia, dose extra que eu nunca tinha contado para ela. Os jantares em família eram exaustivos no início, que na apresentação segurar as mãos que parecia aperto de mão comercial, sorrisos ensaiados, mas no terceiro jantar não estava mais olhando o relógio, pai dela e eu realmente conversamos sobre futebol. A mãe me ensinou receitas enquanto Carla observava com essa expressão indecifrável. A noite de jogos em família mudou tudo. Quando destruímos os irmãos dela no Mímica, pai me chamou de lado. Nunca vi tão à vontade com alguém aquela noite no carro. Carla estava quieta. Desculpa, disse de repente. Por quê? Perguntei. Por tudo isso, tudo que estou te fazendo passar. Pensei que ela se referia ao relacionamento falso. Pensando bem, ela estava se desculpando pelo que estava por vir. Nossas conversas por mensagem também evoluíram. Primeiro, só logística, jantar às 7. Camisa azul. Depois ela mandava mensagem após eventos familiares. Você foi bem hoje à noite? Depois pensamentos aleatórios à meia-noite. Depois você está acordado às segundas da manhã seguido por 40 mensagens sobre colegas de trabalho, filmes, qualquer coisa. Ela mencionava a minha idiota da ex que desperdiçou o melhor cara que já existiu e eu ficava tenso. Sério, quem trai alguém tão incrível? Ela insistia, observando minha reação. Algumas pessoas cometem erros. Eu murmurava e ela desviava o olhar, culpada por algo que eu ainda não entendia. Uma noite no escritório, os dois ficando até tarde. Finalmente reconhecemos. Isso está ficando complicado. Eu disse. É só método de atuação, ela insistiu, mas as mãos dela tremiam. Carla, você me trouxe sopa quando eu estava doente semana passada. Isso não foi para sua família. Ela se levantou frustrada. E daí se eu me importo? Precisamos seguir o contrato, disse fracamente. Certo, concordou, mas o aniversário do sobrinho foi quando fingir se tornou impossível. Fiz vozes de dinossauro para fazê-lo rir e quando olhei para cima, Carla estava me olhando como se eu tivesse resolvido a fome mundial. Outras mães ficavam perguntando há quanto tempo estávamos juntos e ela ficava com esse olhar suave. A prova do bolo foi o que quebrou nós dois. Ela começou a chorar por causa de chocolate versus baunilha, mas eu não conseguia entender por assegurei no estacionamento enquanto ela chorava feio na minha camisa. Sinto muito, Roberto, sinto muito. Não é sua culpa, eu disse. É sim. Ela sussurrou e não importava o que eu dissesse. Ela se recusava a se sentir menos culpada. Fingir que me importo com você está me matando. Admiti uma noite. Ela parecia que ia chorar. Roberto, tem uma coisa. Prestei atenção, mas então ela não conseguiu falar. Pois do casamento, disse. Conversamos depois do casamento. Foi quando aconteceu. O ensaio do jantar seria a primeira vez que conheceria a prima dela, a noiva. Entrei confiante, a mão dela na minha, pronto para encantar tias-avós e primos distantes. Estava genuinamente ansioso só para passar mais tempo com Carla, mas então a vi. Beatriz no vestido branco perolado. Nos entreolhamos e de repente o mundo parou. Taça de champanhe dela congelou no meio do caminho até os lábios. Então, a pior coisa possível aconteceu. Felipe apareceu atrás dela, meu ex-melhor amigo, usando uma gravata branca perolada combinando. Nós três ficamos congelados enquanto os parentes da Carla circulavam segurando coquéis. Carla enriqueceu quando a olhei. Vi. Era por isso que ela estava se desculpando. Beatriz começou a correr na nossa direção. Felipe a seguiu dizendo. Espera, espera, não consigo fazer isso. Me virei para Carla. Por favor. A voz dela quebrou, mas eu já estava saindo, deixando-a ali parada, com as mãos ainda estendidas, onde as minhas estiveram. Ela me seguiu até o
Estacionamento. Por favor, apenas aguenta o jantar. Você sabia que eles estariam aqui. Não sabia sobre Felipe, mas você sabia sobre Beatriz. Isso não foi pergunta, Roberto. Escuta, originalmente só queria interromper ela. Disse que precisava de tempo. Entrei no carro e saí. Ela teve que voltar e inventar alguma desculpa sobre intoxicação alimentar. Me mandou mensagem a noite toda. 72 mensagens e 21 ligações que não respondi. Mas na manhã seguinte, às 4 da manhã, ela apareceu na minha porta. Casamento é em 10 horas. Por favor, soluçou. Fiquei ali sem saber o que fazer. Ela estava tremendo tanto que os dentes batiam mesmo estando quente lá fora. Abri a porta mais e ela praticamente caiu para dentro. A maquiagem tinha escorrido pelo rosto em listras pretas e o vestido do ensaio estava amassado como se tivesse dormido no carro. Os vizinhos do outro lado do corredor tinham entreaberto a porta para observar. Então a puxei para dentro antes que chamassem a segurança. Ela desabou no meu sofá e imediatamente começou a fuçar na bolsa com as mãos tremendo. Tela do celular acendeu com dezenas de ligações perdidas da família dela. Ela passou por elas e abriu fotos antigas do rolo da câmera. Duas garotas com suéteres vermelhos combinando sorriam para a câmera. Talvez 12 anos. Carla apontou para a mais alta com dentes perfeitos. Essa era Beatriz. Pareciam quase irmãs. Mesmo nariz, mesmo queixo. Mas o sorriso da Beatriz era maior e mais brilhante mesmo naquela época. Carla rolou para outra foto do ensino médio, onde Beatriz usava uma coroa no que parecia um baile de formatura enquanto Carla ficava no fundo. Outra foto mostrava elas numa festa de família onde todos cercavam Beatriz enquanto Carla sentava sozinha numa mesa lateral. Meu peito apertou quando as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Ela sabia exatamente quem era minha ex quando me contratou para esse trabalho de namorado falso. Ela sabia que eu entraria naquele ensaio e veria a mulher que me destruiu. Minhas mãos também começaram a tremer, mas de raiva, não tristeza. A Carla deve ter visto minha cara mudar porque agarrou meu braço e balançou a cabeça tão forte que os brincos dela chocalharam. Ela tentou explicar que sim, no início. Só queria parecer com alguém impressionante para deixar Beatriz com ciúme pela primeira vez na vida. Mas então tudo mudou quando ela realmente me conheceu. Café que trazia toda manhã, a sopa quando eu estava doente. Como chorou na prova do bolo, nada disso era fingimento. A voz dela quebrou enquanto falava sobre como Beatriz sempre conseguia tudo primeiro, notas melhores, mesmo que Carla estudasse mais, papel principal em todas as peças da escola enquanto Carla trabalhava nos bastidores. Promoção na empresa da avó que tinha sido prometida para Carla. Quando Beatriz anunciou o noivado no dia de ação de graças, a mãe literalmente se virou para Carla e perguntou por ela não podia ser mais como a prima. Fui para a cozinha porque precisava fazer algo com as mãos antes de socar uma parede. Meu corpo fez os movimentos de fazer café sem pensar. 2 colheres de pó, água, até a marca de 4 xícaras. Então peguei o leite de aveia sem perceber que estava fazendo a bebida dela. Não a minha, dose extra de expresso, sem açúcar, exatamente como ela gostava. Minhas mãos tremiam enquanto despejava e tive que admitir para mim mesmo que tinha memorizado cada coisinha sobre ela sem querer. Ela me seguiu até a cozinha e me mostrou as mensagens com dezenas de rascunhos não enviados de semanas atrás. Cada um começava com ela, tentando me contar a verdade sobre Beatriz. Os horários mostravam que ela escreveu às segundas da manhã, 3 da manhã, logo depois dos nossos jantares de família, mas nunca os enviou porque toda vez que eu mencionava minha ex, meu rosto inteiro mudava e ela não conseguia suportar ser quem me machucasse assim de novo. A raiva voltou e batia a caneca de café tão forte que o líquido espirrou no balcão. Ela sabia que eu entraria naquela sala e os veria juntos. Ela sabia o que isso faria comigo depois de tudo que contei sobre a traição, o dinossauro de brinquedo do Natanael. Estava na minha mesa de centro, onde ele tinha deixado semana passada. Quando passaram aqui depois da aula de natação, vê-lo tornou tudo pior, porque a família inteira dela tinha se tornado parte da minha vida e agora estava tudo construído em mentiras. Carla desabou completamente. Então, deslizando pelo armário da cozinha até sentar no meu chão, soluçando, ficava dizendo que tinha tentado me preparar mencionando minha ex nas conversas para ver se eu estava pronto para enfrentá-la. Ela achou que poderia tornar mais fácil de alguma forma, mas estava com muito medo de simplesmente contar a verdade. Seu corpo inteiro tremeu quando admitiu que se apaixonou por mim e arruinou tudo porque era covarde. Meu celular começou a vibrar no balcão com mensagem após mensagem. O que realmente passa pela cabeça da Carla quando ela escolhe esse cara específico para seu esquema? Ela o chama de alto e bonito, mas há algo deliberado em escolher alguém que só falava com pessoas sobre código. Me faz pensar se ela queria alguém que pensou que não se apegaria demais ou faria muitas perguntas sobre seus motivos reais. Marcos perguntando se eu estava bem e dizendo que estavam preocupados comigo. Helena dizendo que Carla tinha saído do jantar chorando e ninguém sabia onde nós dois tínhamos ido. Até o pequeno Natanael tinha mandado uma mensagem de voz que a mãe ajudou a gravar, perguntando onde estava tio Roberto e por tia Carla estava tão triste. Cada mensagem fazia meu peito doer mais porque essas pessoas tinham se tornado família real para mim nos últimos 2 meses. Sentei no chão da cozinha de frente para ela, porque minhas pernas pareciam pesadas demais para continuar de pé. O casamento começaria em 9 horas e eu não tinha ideia do que fazer com tudo isso. Ela olhou para mim com olhos vermelhos inchados e disse que eu deveria escolher o que aconteceria a seguir. E ela aceitaria qualquer coisa que eu decidisse. O relógio do micro-ondas mostrava 4 horas e 47 da manhã e ficamos ali no chão da minha cozinha em silêncio enquanto a cafeteira borbulhava e gotejava atrás de nós. Ela finalmente se levantou do chão da minha cozinha e começou a listar opções enquanto andava pelo meu apartamento minúsculo. Um era eu ir ao casamento e seguiríamos o contrato como se nada tivesse mudado. Puramente negócio. Ela até me pagaria extra além dos 1.000 euros que concordamos e depois
De hoje nunca me incomodaria de novo se fosse isso que eu quisesse. Opção 2 era eu ficar em casa e ela diria a todos que terminamos. Inventaria alguma história sobre como eu não estava pronto para compromisso ou qualquer coisa que parasse a família de fazer perguntas. Assisti as mãos dela tremer enquanto segurava o balcão e perguntei qual era a opção 3, mesmo não tendo certeza por que estava perguntando. Seu corpo inteiro ficou imóvel e ela se virou para me olhar com uma expressão que nunca tinha visto antes. Opção 3 era: poderíamos ir a esse casamento juntos não como nada falso, mas como o que quer que realmente fossemos um para o outro agora, enfrentando toda essa bagunça como pessoas reais em vez de atores representando papéis. As palavras ficaram suspensas entre nós enquanto o sol começava a nascer pela janela da cozinha. Ela esperou talvez 30 segundos antes de pegar as chaves e dizer que precisava se arrumar, mas que eu deveria mandar mensagem com qualquer coisa que decidisse. Pois que ela saiu, sentei no meu laptop, olhando nosso arquivo de contrato com todas as notas que tinha mantido por 3 meses. Havia páginas de detalhes sobre os membros da família e suas peculiaridades, piadas internas que criamos durante jantares, screenshots do Facebook da mãe, onde ela postou fotos nossas em eventos familiares, parecendo mais felizes do que me lembrava de me sentir na época. Meu celular vibrou com uma mensagem do Felipe dizendo que sabia que as coisas estavam estranhas, mas ele e Beatriz realmente me queriam no casamento e perguntando se podíamos conversar. Paguei imediatamente, mas tirei um print primeiro porque algo no meu instinto disse que deveria documentar tudo daqui em diante. Terno que Carla tinha me ajudado a escolher 3 semanas atrás estava pendurado no meu armário e o vesti para ver como ficava. Ela tinha passado mais de 1 hora na loja, garantindo que o caimento estava perfeito, alisando as lapelas e se afastando para me olhar de diferentes ângulos enquanto me dizia que eu parecia o James Bond, então ficou vermelha quando percebeu como animada soava. Meu celular tocou e o nome do Marcos apareceu na tela. Ele disse que não sabia o que tinha acontecido ontem à noite. Mas Carla não estava sendo ela mesma ultimamente, e essas semanas comigo foram as mais felizes que ele a viu desde criança. Só achei que deveria saber antes de tomar decisões sobre hoje. Depois de desligar, dirigi até o local do casamento, mas estacionei do outro lado da rua em vez do estacionamento real. Convidados começaram a chegar em carros chiques e observei do meu banco do motorista uma limusine branca parar, e Beatriz saiu no vestido de noiva, parecendo perfeita e rindo de algo que o fotógrafo disse. O estranho era que não doía do jeito que achei que doeria, mas como assistir um filme sobre estranhos do que ver minha ex que me destruiu. Meu celular acendeu com uma mensagem da Carla dizendo que estava no local e tinha contado a todos que eu estava com intoxicação alimentar, mas poderia parecer se me sentisse melhor, sem pressão. E ela anexou uma foto do cartão com meu nome ainda sentado ao lado do dela na mesa da família. A mãe tinha guardado só por precaução. Pela para-brisa avistei Natanael no smoking minúsculo, parado perto da entrada, olhando ao redor com expressão triste enquanto Helena se abaixava para sussurrar algo para ele. Ele balançou a cabeça e agarrou o dinossauro de pelúcia que eu tinha dado na festa de aniversário, que ele chamou de ex e carregava para todo lugar. Agora meu peito apertou vendo essa criancinha procurar por mim na multidão, enquanto convidados do casamento passavam por ele para dentro do prédio. Alguém bateu na janela do meu carro e pulei forte o suficiente para bater a cabeça no teto. Beatriz estava ali no vestido de noiva, com o tecido se espalhando ao redor dos pés no asfalto, gesticulando para eu abaixar a janela. Quando abaixei, ela imediatamente começou um discurso sobre como precisava explicar sobre Felipe e como não deveria ter acontecido do jeito que eu pensava. O que me chamou a atenção não foi o que ela estava dizendo, mas o que não estava dizendo, porque não havia desculpa real em nada daquilo. Só ela tentando controlar como a história soava. Finalmente a interrompi, perguntando como exatamente deveria ter acontecido. Então ela começou a gaguejar com as palavras enquanto ajustava o vestido contra a brisa matinal. Ela conseguiu falar algo sobre como simplesmente se apaixonaram e foi confuso, mas real. Então ela realmente disse que precisava que eu os perdoasse para que todos pudessem seguir em frente. O jeito que ela disse fez minhas mãos apertarem no volante. Disse que não a perdoava e não precisava. Disse que ela fez sua escolha, mas isso não era mais sobre ela. O rosto dela passou por umas 6 expressões diferentes antes de perguntar por eu estava ali. Foi então que me atingiu exatamente porque tinha dirigido até aqui. Subi a janela enquanto ela ainda estava parada ali e dirigi para o estacionamento do local. A cerimônia já tinha começado quando passei pelas portas de madeira pesadas. Toda a cabeça nas fileiras de trás se virou, mas continuei andando pelo corredor lateral. Os olhos da Carla ficaram enormes quando me viu deslizando para o assento vazio ao lado dela. Peguei a mão dela sem pensar, não para show, mas porque queria. Ela apertou de volta tão forte que meus nós dos dedos estalaram. Durante os votos, quando Felipe estava lá em cima prometendo fidelidade, senti o corpo inteiro da Carla enrijecer ao meu lado. Ela se inclinou e sussurrou: poderíamos sair se eu quisesse. Sussurrei de volta que íamos ver isso até o fim. Helena estava sentada do outro lado da Carla e me deu um pequeno aceno de aprovação. A leitura começou e Natanael saiu do colo da Helena e subiu no meu. Em vez disso, ele começou a sussurrar sobre dinossauros enquanto o leitor falava monotonamente sobre amor e compromisso. As mãozinhas dele faziam asas de pterodátilo contra meu peito. Esse momento pareceu mais real que qualquer coisa que experimentei com Beatriz em nossos 2 anos inteiros juntos. Carla nos observava com essa expressão no rosto que não conseguia decifrar. A recepção se mudou para o salão ao lado e encontramos nossa atribuição de mesa no mapa de assentos. Mesa 3 nos colocou direto com os pais da Beatriz, que ficavam me olhando a cada poucos segundos. A boca da mãe estava numa linha apertada, enquanto o pai não queria fazer contato visual. Carla lidou com as perguntas desajeitadas, como se tivesse feito isso a vida toda, desviando e redirecionando com facilidade praticada. Me concentrei em cortar o frango do Natanael em formas de dinossauro enquanto ele narrava uma batalha pré-histórica inteira. Durante
À hora do coquetel, Felipe me encurralou no bar enquanto eu pegava uma bebida para Carla. Ele começou com um discurso inteiro sobre como precisávamos esclarecer o Harry. Coloquei os copos e me levantei devagar para encará-lo. Disse que não éramos irmãos e nunca seríamos de novo. Disse que ele dormiu com minha namorada, fingindo ser meu amigo e não havia nada para esclarecer. O rosto dele ficou vermelho e ele se aproximou como se pudesse realmente tentar algo no próprio casamento. Carla apareceu entre nós antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Ela disse ao Felipe que talvez devesse se concentrar na noiva em vez de assediar o namorado dela no dia do casamento. O jeito que ela disse namorado ficou no ar porque não acrescentou a palavra falso na frente. Felipe recuou e se afastou pisando duro enquanto a mão da Carla encontrou a minha de novo. Marcos me encontrou durante a pausa do charuto no terraço depois do jantar. Ele acendeu seu cubano. Começou a falar sobre como ele e Helena realmente tiveram um casamento arranjado. No início, disse, levou 3 anos para se apaixonarem de verdade, mas agora não conseguia imaginar a vida sem ela. Ele me olhou através da fumaça e disse, às vezes as melhores coisas começam com acordos comerciais. Ficamos ali observando o pôr do sol enquanto música de casamento fluía pelas portas francesas. De volta para o jantar, a madrinha da Beatriz se levantou para fazer seu discurso sobre amor verdadeiro, conquistando todos os obstáculos. Ela ficava fazendo esses olhares diretos para mim toda vez que dizia a palavra obstáculos. Debaixo da mesa, a mão da Carla encontrou a minha e segurou firme. A madrinha finalmente se sentou depois do discurso e garçons começaram a retirar pratos enquanto o Didi pegou o microfone para anunciar o lance do buquê. Todas as mulheres solteiras se amontoaram na pista de dança, exceto Carla, que ficou na cadeira balançando a cabeça até a irmã Helena fisicamente arrastá-la para lá. Beatriz estava na frente, no vestido branco, segurando o buquê e examinando a multidão de mulheres atrás dela com esse sorriso estranho. Ela se virou e olhou diretamente nos olhos da Carla. Então girou de volta e jogou o buquê forte como se estivesse tentando nocautear alguém com ele. As flores voaram direto para o rosto da Carla e ela as pegou puramente por reflexo para se proteger de ser atingida. Beatriz se virou com esse sorriso maldoso e disse alto o suficiente para todos ouvirem que talvez Carla fosse a próxima se conseguisse encontrar alguém real. A sala inteira ficou quieta por um segundo e viu o rosto da Carla mudar de chocada para furiosa em cerca de meio segundo. Pegar um buquê em autodefesa enquanto sua ex-melhor amiga joga sombra no casamento. Isso é uma reviravolta digna do próprio reality show. Alguém chamou os produtores porque essa recepção ficou picante. Ela se levantou de repente e de alguma forma tinha um microfone na mão antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Estendia mão para puxar seu braço de volta, mas ela já estava falando no microfone, dizendo que queria fazer um brinde para a prima Beatriz. A sala ficou completamente silenciosa e até os garçons pararam de se mover enquanto Carla levantou a taça de champanhe e disse que Beatriz sempre conseguia o que queria. Ela continuou dizendo se era promoção na empresa da vovó ou orçamento maior do casamento ou até os namorados de outras pessoas. Suspiros passaram pela multidão e vi Marcos se endireitar. Enquanto a boca da Helena se abria de choque, Carla ainda não tinha terminado e agradeceu Beatriz porque as escolhas dela levaram Carla até mim, até Roberto. O rosto da Beatriz ficou completamente branco e ela tentou dizer para Carla parar. Mas Carla continuou falando no microfone. Ela disse, passei 3 meses fingindo amá-la por dinheiro, só para descobrir que o que tínhamos era mais real que qualquer coisa que Beatriz e Felipe construíram em mentiras. A sala explodiu em caos com pessoas falando umas sobre as outras e Helena tentando se levantar para restaurar a ordem enquanto Marcos realmente começou a rir no pior momento possível. Os pais da Beatriz estavam exigindo saber o que estava acontecendo e apontando para Carla. Enquanto outros parentes tiravam os celulares para gravar tudo, me levantei e tirei o microfone da mão da Carla antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa que tornasse isso pior. Disse a todos que ela estava certa sobre começar falso, mas que observá-la com a família e ver sua bondade e força me fez me apaixonar de verdade. Então me virei para olhar diretamente para Beatriz e Felipe, que estavam congelados no lugar, parecendo que queriam desaparecer. Agradeci Beatriz por me trair e agradeci Felipe por ser exatamente quem era porque ambos me levaram a encontrar alguém que realmente lutava por mim. Me virei de volta para Carla e disse que ela lutou por mim mesmo quando estava com medo de me perder e mesmo quando eu não merecia. Beatriz pegou o buquê de onde Carla tinha deixado cair e o jogou forte na cabeça da Carla, gritando que ela tinha arruinado o casamento. Carla o pegou e jogou direto de volta, gritando que Beatriz tinha arruinado minha vida primeiro. Então estavam quites. As duas primas começaram a se mover, uma em direção à outra, e os pais tiveram que segurá-las fisicamente enquanto seguranças de terno preto correram do lobby. 2 guardas nos pegaram pelos braços e começaram a nos levar para a saída, enquanto os convidados do casamento estavam todos de pé e gritando. Helena nos seguiu para fora, me surpreendendo por quão calma parecia comparada ao caos atrás de nós. Ela nos disse que o que fizemos foi inapropriado, mas então sorriu só um pouquinho e disse que não foi merecido. Já que Beatriz sempre foi uma valentona, disse que estava feliz que alguém finalmente disse o que todos estavam pensando há anos antes de voltar para lidar com a bagunça. Os seguranças nos levaram até o estacionamento e ficaram ali observando para garantir que realmente fossemos embora. Carla e eu subimos no capô do meu carro, ainda vestindo nossas roupas formais, e observamos pelas janelas grandes. Enquanto as pessoas dentro tentavam se acalmar, podíamos ver Beatriz chorando enquanto Felipe tentava consolá-la e o DJ tentando desajeitadamente fazer as pessoas dançarem de novo. Carla me olhou e perguntou se ainda estávamos terminando uma semana depois do casamento, como nosso contrato dizia. Não respondi imediatamente porque, honestamente, não tinha ideia do que dizer ou o que eu queria mais. Ficamos ali por mais uma
Ora observando o desastre que causamos até a segurança sair e nos dizer para deixar a propriedade completamente. Na manhã seguinte, meu celular estava enlouquecendo com notificações e tinha 47 mensagens de números que não reconhecia. Alguém havia postado a coisa toda no TikTok e já tinha 2 milhões de visualizações com a legenda sobre a prima da noiva expondo um relacionamento falso e caso no casamento. Carla me mandou mensagem que aparentemente éramos famosos agora e também que definitivamente seria demitida quando fosse trabalhar na segunda. O chefe já tinha visto o vídeo e queria falar com ela sobre representar mal a empresa ou algo assim. Assisti o vídeo eu mesmo e vi como loucos nós dois parecíamos ali parados com microfones denunciando a noiva no próprio casamento. Os comentários estavam divididos entre pessoas dizendo que éramos heróis por expor traidores e outros dizendo que éramos horríveis por arruinar o dia especial de alguém. A mãe da Carla me ligou 3 vezes, mas não atendi porque não tinha ideia do que dizer depois de tudo. Marcos me deixou uma mensagem de voz sorrindo e dizendo que foi o casamento mais divertido que assistiu em 60 anos. Meus próprios pais começaram a mandar mensagem perguntando se o vídeo circulando era realmente eu e o que diabos eu estava pensando causando uma cena assim. O vídeo continuou se espalhando e ao meio-dia tinha 5 milhões de visualizações e alguém já tinha feito um remix com música dramática adicionada. Carla veio ao meu apartamento naquela tarde parecendo exausta e carregando uma caixa com suas coisas do escritório porque já tinham a demitido. Ela se sentou no meu sofá e apenas nos encaramos sem saber o que dizer sobre o desastre completo que criamos juntos na manhã seguinte. Decidimos nos encontrar na cafeteria da Rua Terceira, onde costumávamos praticar nossas histórias de casal falso antes dos jantares de família. Cheguei primeiro e pedi meu usual enquanto observava a multidão matinal passar pelas janelas. Carla entrou 10 minutos depois, parecendo cansada, mas determinada. Quando o barista nos viu juntos, praticamente pulou por cima do balcão, ficava dizendo que éramos lendas e nos mostrando o celular, onde o vídeo do casamento tinha mais de 1 milhão de visualizações durante a noite. Então, se recusou a nos deixar pagar pelas bebidas. Encontramos uma mesa no canto, longe de todos, e ficamos ali mexendo nossos cafés sem falar por um tempo. Finalmente perguntei quando parou de ser fingimento para ela olhou para o latte e me contou que foi na noite que fiz vozes de dinossauro para Natanael na festa de aniversário. Quando não sabia que ela estava observando e não havia ninguém para quem representar, o celular dela começou a vibrar na mesa e ela quase ignorou. Mas então viu que era o chefe ligando. Ela colocou no viva voz, em vez de gritar como esperávamos. Ele estava rindo e falando sobre como o vídeo do casamento foi a melhor coisa que aconteceu para a presença nas redes sociais da empresa. Marketing queria se reunir com ela sobre fazer uma campanha inteira em torno disso e ele ofereceu uma promoção na hora. Estávamos processando isso quando a porta da cafeteria bateu e Beatriz entrou ainda vestindo o vestido de lua de mel com areia nas sandálias. Ela marchou direto para nossa mesa e começou a falar sobre como destruímos a vida dela. E o vídeo estava em todo lugar. E os pais do Felipe queriam anulação. Agora ela não estava errada sobre a bagunça, mas também não estava assumindo responsabilidade pelo que fez comigo primeiro. Carla ficou quieta por um momento, então disse calmamente que ela destruiu minha vida primeiro, mas a diferença era que eu a reconstruí em algo melhor. Beatriz virou para mim e perguntou se eu realmente amava Carla ou se a coisa toda era só vingança. A resposta saiu simples e clara. Disse que amava Carla, não por vingança ou pelo contrato, mas porque ela me trouxe sopa quando estava doente e memorizou como eu tomava café e lutou por mim. Mesmo quando fui embora, Beatriz ficou ali por um segundo parecendo esvaziada, então se virou e saiu sem outra palavra. Carla estava me olhando com essa expressão que não conseguia ler e disse que eu acabei de dizer que a amava. Assenti e ela perguntou se isso fazia parte da apresentação. Lembrei que o contrato terminou quando saímos do casamento ontem. Ela respirou fundo e disse que precisava me contar algo. Não havia 1.000 euros porque ela gastou todas as economias no terno que me comprou, e todos aqueles jantares de família que fomos, ela estava completamente quebrada e não poderia ter me pagado mesmo se quisesse. Comecei a rir, talvez um pouco forte demais, e perguntei se ela realmente me contratou como namorado falso com dinheiro que não tinha. Ela sentiu parecendo miserável, e disse que estava desesperada e estúpida, e achou que encontraria o dinheiro de alguma forma antes dos 3 meses acabarem. Ficamos ali em silêncio por um minuto enquanto eu processava essa informação. Então, peguei meu celular e apaguei o documento do contrato que fizemos no primeiro dia no escritório. Disse que era bom que eu não estava nisso pelo dinheiro. Então ela me olhou esperançosa e perguntou se eu realmente não estava fazendo pelo dinheiro. Contei sobre praticar minha voz de namorado sozinho no meu apartamento por horas até minha garganta doer, sobre o caderno que mantinha escondido na gaveta da mesa com todas as coisas favoritas dela escritas, os lattes de aveia que ela gostava, como ela odiava coentro, mas amava manjericão. Como sempre tocava a orelha quando estava nervosa, peguei meu celular e mostrei o histórico de pedidos da Amazon, cheio de brinquedos de dinossauro que tinha comprado para Natanael com meu próprio dinheiro. Os olhos dela regalaram quando viu o total. Antes que pudesse responder, a porta da cafeteria bateu aberta e Marcos e Helena entraram parecendo sérios. Helena disse que imaginaram que estaríamos aqui e que a família estava tendo uma reunião de emergência. Marcos olhou direto para mim e disse que eu ainda era família, não importando o que acontecesse. Seguimos eles até a casa, onde a sala estava lotada de pessoas que reconheci de todos aqueles jantares de família. Os pais da Beatriz estavam parados perto da janela, exigindo desculpas enquanto todos os outros sentaram onde puderam encontrar espaço. No centro sentava uma mulher mais velha que nunca tinha encontrado antes, observando tudo com olhos afiados. Essa tinha que ser vovó
Oliveira, de quem todos sempre falavam. A sala ficou quieta quando entramos. Vovó finalmente falou, sua voz cortando a atenção como uma faca. Ela disse que Beatriz roubou o amigo do namorado da prima. Carla perturbou um casamento trazendo vergonha para a família. Então se virou para me olhar e o rosto amoleceu só um pouco. Vovó Oliveira aparece agora depois de toda essa bagunça já ter acontecido. Estou curioso porque a matriarca da família que dirige a empresa esperou até depois do desastre do casamento para se envolver, quando claramente sabe tudo sobre o comportamento da Beatriz e a situação da Carla. Ela disse que eu poderia ter causado uma cena no ensaio do jantar, mas me removi. Poderia ter abandonado Carla hoje, mas fiquei ao lado dela. Disse que esse era o tipo de homem que queriam na família. Os pais da Beatriz começaram a protestar, mas vovó levantou uma mão e eles ficaram imediatamente silenciosos. Helena se levantou do sofá e disse que Natanael não parava de falar sobre minhas semanas. Disse que crianças sabem quando alguém realmente se importa. E isso não era fingimento. Natanael correu e abraçou minha perna, perguntando se eu ainda ensinaria sobre pterodátilos. Peguei e ele enterrou o rosto no meu ombro. Foi quando a porta da frente bateu tão forte que atingiu a parede. Felipe entrou furioso, parecendo que não tinha dormido. A gravata solta e o cabelo uma bagunça. Ele começou a gritar sobre como essa família era louca, como o casamento foi arruinado e a lua de mel cancelada. Disse que os pais pensavam que ele era um destruidor de lares. Agora Beatriz se virou para ele rapidamente, gritando que ele era um destruidor de lares e ela também. Começaram a brigar ali mesmo na frente de todos, as vozes ficando mais altas e feias. Beatriz admitiu que foi atrás do Felipe parcialmente para me machucar por não ter pedido em casamento rápido o suficiente depois de 3 anos juntos. Felipe respondeu que estava com ciúmes da minha promoção e relacionamento, queria o que eu tinha. O casamento deles estava desmoronando em tempo real, enquanto 40 parentes assistiam de boca aberta. Vovó se levantou e disse aos dois para saírem até poderem agir como adultos. Eles saíram separadamente, Beatriz chorando e Felipe batendo a porta de novo. 2 horas depois que todos tinham ido para casa e Marcos e Helena estavam limpando. Carla e o centarto de infância dela. Os posteres de adolescente ainda estavam nas paredes, misturados com fotos dos últimos 3 meses que a mãe deve ter impresso e emoldurado, fotos nossas em jantares de família, no aniversário do Natanael. Na prova do bolo onde ela chorou, ela perguntou o que deveríamos fazer agora. Disse que deveríamos namorar de verdade desta vez, sem contratos ou pagamentos ou apresentações, só nós descobrindo se o que tínhamos era real sem todas as coisas falsas ao redor. Ela parecia assustada e perguntou, e se só fossemos bons em fingir? Me inclinei e a puxei para perto, a beijei ali mesmo na minha porta, sem ninguém observando, sem família para quem representar, só nós. Ela congelou por um segundo. Então me beijou de volta, as mãos agarrando minha camisa. Quando nos separamos, ela estava respirando forte e me olhando como se nunca tivesse me visto antes. Concordamos em tentar de verdade, desta vez sem contratos ou histórias falsas ou conversas ensaiadas. Próxima semana no trabalho foi estranha porque todo mundo tinha visto o vídeo do casamento que viralizou. Aparentemente o primo de alguém postou e conseguiu milhões de visualizações. Meu gerente me chamou no escritório parecendo preocupado com a imagem da empresa, mas então o CEO entrou rindo e disse que foi a melhor PR que conseguimos em anos. Nos fez parecer humanos em vez de só outra empresa de tecnologia. Ele até me deu um bônus por, cito, melhoria da marca. Carla e eu tivemos que descobrir novas regras agora que estávamos realmente namorando. Mantivemos nossos apartamentos separados. Planejamos encontros reais onde não praticávamos o que dizer antes e foi mais difícil que fingir porque agora tudo importava. 3 semanas depois, meu celular vibrou com uma mensagem da Beatriz perguntando se podíamos nos encontrar. Carla viu por cima do meu ombro e ficou tensa, mas decidi que precisava de encerramento. Nos encontramos numa cafeteria no centro onde Beatriz apareceu parecendo cansada. Papéis na mão que se revelaram documentos de anulação que já tinha registrado. Ela mexeu o café por 5 minutos antes de finalmente falar. Disse que mesmo quando deveríamos ser falsos, Carla e eu tínhamos mais química que ela e Felipe jamais tiveram. Ela admitiu que estava errada sobre como terminou as coisas comigo, mas não se arrependia de terem terminado porque não éramos certos um para o outro. Disse que eu era melhor com Carla e isso foi provavelmente o mais próximo de encerramento que eu conseguiria dela. Naquela mesma semana, Felipe me mandou um longo e-mail tentando explicar o lado dele, pedindo perdão, dizendo que estava bêbado e estúpido. Isso aconteceu, li 3 vezes, mas não respondi nem apaguei, porque algumas pontes não devem ser reconstruídas, só deixadas como ruínas pelas quais você às vezes passa. 1 mês depois foi a festa de aniversário real do Natanael, não uma apresentação desta vez, quando ele me apresentou aos amigos como um tio que sabia tudo sobre dinossauros. Carla ficou com lágrimas nos olhos, observando eu fazer todas as vozes para os brinquedos de dinossauro dele. Helena me chamou de lado enquanto as crianças comiam bolo. Ela me olhou por um longo momento, então disse que soube que era falso desde o início porque mães sempre sabem, mas também viu o momento exato quando se tornou real. Ela me agradeceu por não desistir da Carla depois que ela mentiu sobre Beatriz. Marcos veio e me entregou algo embrulhado em pano. O relógio do pai que tinha estado na família por 3 gerações. Disse que fica na família e empurrou nas minhas mãos quando tentei recusar. Disse que eu mereci por ficar ao lado da Carla quando ela estava no pior, quando a maioria dos caras teriam ido embora. 2 meses depois disso, Carla e eu tivemos nossa primeira briga real sobre dinheiro de todas as coisas. Ela ficava insistindo que precisava me pagar de volta os 1.000 euros que prometeu, mesmo que nunca realmente os tivesse. Disse que era ridículo, já que estávamos juntos agora. Mas ela não desistia. Disse que era sobre manter a palavra. Brigamos no meu apartamento por 2 horas, ela andando para lá e para cá enquanto eu sentava no sofá tentando fazê-la ver a razão. Ela pegou uma almofada do sofá e jogou em mim.
forte o suficiente para derrubar meu café. Então começou a andar de novo enquanto eu limpava a bagunça com guardanapos da cozinha. Quanto mais brigávamos, mais alto ficávamos até os vizinhos começarem a bater na parede e nós dois congelarmos no meio do grito. Ela me olhou com minha camisa encharcada de café. Começou a rir, então rir completamente até não conseguir respirar. Comecei a rir também porque aqui estávamos brigando sobre dinheiro falso do nosso relacionamento falso enquanto vivíamos juntos num real. Ela desabou ao meu lado, no sofá molhado, ainda ofegando sobre a coisa toda estúpida. Depois que nos acalmamos, ela ficou com essa expressão séria e foi ao armário da cozinha. Tirou um pote de pepino vazio e escreveu pote da verdade com uma canetinha. Toda mentira custa 5 euros daqui em diante, disse, até pequenas como dizer que está tudo bem quando não está e o dinheiro vai para nossas primeiras férias reais. Imediatamente tive que colocar 20 euros por várias desculpas do trabalho e ela colocou 15 por mentir para a mãe que estávamos ocupados demais para visitar fim de semana passado. O pote encheu rápido na primeira semana. 3 meses depois, tudo mudou quando Marcos nos chamou para jantar de domingo, mas não quis dizer por quê. Encontramos toda a família reunida ao redor do notebook da Helena, assistindo algum vídeo viral sobre desastres de casamento que viraram histórias de amor. Lá estávamos nós no casamento da Beatriz, a briga, o beijo, tudo com mais de 2 milhões de visualizações e comentários sobre como éramos objetivos de relacionamento. Alguém tinha pesquisado e postado que o casamento da Beatriz e Felipe durou exatamente 3 semanas antes dela pegá-lo com a instrutora de yoga. Enquanto isso, fotos nossas no mercado dos fazendeiros fim de semana passado estavam sendo compartilhadas em todo lugar, como prova de que relacionamentos falsos podem se tornar amor real. A empresa de licenciamento de vídeo nos contatou naquela semana oferecendo 5.000 euros por direitos exclusivos. 2 semanas depois disso, a avó da Carla, que todos só chamavam de vovó Silva, nos convidou para sua casa para chá. Só nós, ninguém mais. Ela morava nessa vitoriana massiva em Higienópolis, que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 vidas. Sentamos no salão dela enquanto despejava Earl Grey em xícaras de porcelana que pareciam mais velhas que a casa. Ela baixou a xícara e anunciou que estava reescrevendo o testamento porque Beatriz mostrou julgamento ruim. Carla mostrou coragem, mas eu mostrei caráter e isso importava mais. Já tinha ligado para o advogado e nos queria lá quando assinasse as mudanças. A notícia se espalhou pela família em horas. Beatriz ligou para Carla gritando que tínhamos manipulado uma velha senil, que planejamos todo o relacionamento falso para roubar a herança dela. Marcos e Helena ficaram do nosso lado, mas Beatriz convenceu o irmão e 2 primos de que éramos golpistas. A família se dividiu em campos com acusações voando no grupo de texto que ficaram tão feias que Helena finalmente o apagou. Beatriz contratou algum advogado caro da firma do pai para contestar a mudança do testamento, alegando influência indevida e fraude. O advogado nos mandou uma carta cheia de ameaças legais sobre abuso de idosos e conspiração, que fez minhas mãos tremerem quando li. Usamos o dinheiro do vídeo viral para contratar nossa própria advogada, essa mulher chamada Patrícia, que tinha lidado com o divórcio da amiga da Helena. Ela revisou tudo, nossas mensagens de texto, contrato que estupidamente salvei no meu notebook, a linha do tempo do relacionamento. Então se recostou na cadeira. A linha do tempo realmente nos ajuda, disse. Porque nosso relacionamento claramente precedeu qualquer mudança de testamento e achou irônico que nossa documentação falsa serviria como evidência real. As deposições foram brutais. 6 horas de perguntas sobre cada detalhe do nosso relacionamento sobo. Quando as partes falsas terminaram e as reais começaram. Que foi apresentação e o que foi genuíno. Cada mensagem de texto dissecada por significado. Carla chorou 2 vezes durante a dela e vomitei no banheiro do tribunal durante uma pausa na minha. Mas também foi estranhamente bom. Finalmente contar a verdade completa sobre tudo até as partes embaraçosas. Como praticar voz de namorado no almoxarifado. O advogado da Beatriz apresentou nosso contrato original no tribunal como se tivesse encontrado a arma do crime, lendo em voz alta com pausas dramáticas. Mas então, Patrícia apresentou toda a campanha da empresa de marketing como contra-evidência, mostrando que estávamos publicamente juntos por meses desde o casamento, sem contrato necessário. Ela tinha recibos de jantares, fotos marcadas de amigos, até filmagem de segurança do meu prédio mostrando Carla basicamente morando lá. O advogado da Beatriz lendo nosso contrato de namoro falso em voz alta no tribunal como se estivesse apresentando Shakespeare, enquanto Patrícia casualmente tira filmagem de segurança. É comédia de drama. Legal no auge. Nada diz amor verdadeiro como evidência documentada e recibos com carimbo de data e hora. O juiz fez perguntas diretas sobre os termos do contrato versus nossa linha do tempo real do relacionamento. A noite antes da decisão, Carla não conseguia dormir. Ficava se virando até eu finalmente acender a luz às 3 da manhã. Ela se sentou entrando em pânico sobre perder tudo. A família, o dinheiro. Talvez até eu se isso desse errado. Lembrei que começamos sem nada real. Construímos algo. Mesmo assim, que éramos bons em tornar coisas falsas verdadeiras. Ela me beijou, então realmente me beijou, não como a apresentação do casamento, mas como se precisasse ter certeza de que eu era real. 2 semanas depois, sentamos no tribunal segurando as mãos tão forte que meus dedos ficaram dormentes enquanto o juiz lia a decisão. Ele decidiu completamente a nosso favor, declarando que as mudanças do testamento foram feitas por um adulto competente sem evidência de coerção. Mas então, acrescentou algo que fez Beatriz sair correndo do tribunal. Ele observou que o que começou como engano evoluiu para afeto genuíno, que era mais do que se podia dizer de muitos relacionamentos que começam honestamente. Claramente se referindo ao casamento de 3 semanas da Beatriz. Beatriz só ficou ali por um segundo. Então o rosto desabou e ela começou a chorar ali mesmo no tribunal. Não as lágrimas raivosas que eu esperava, mas cansadas, como se estivesse segurando por meses. Ela afundou na
cadeira e cobriu o rosto com as duas mãos, enquanto o advogado desajeitadamente deu tapinhas no ombro. Vovó Silva foi e colocou uma mão no braço da Beatriz, oferecendo um lenço da bolsa. Disse algo baixinho que fez Beatriz olhar para cima, e depois de um minuto, Beatriz assentiu e assinou alguns papéis que o advogado tirou, pois soube que vovó Silva ofereceu uma parte menor da herança se ela concordasse com terapia que Beatriz aceitou sem lutar. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem do Felipe, sugerindo que todos tomássemos uma cerveja e seguíssemos em frente. Olhei por talvez 10 segundos antes de apagar e bloquear o número. Carla me viu fazer isso e apertou minha mão, mas não disse nada. Algumas coisas você perdoa e algumas você só deixa para trás. 3 semanas passaram antes da Carla sugerir que voltássemos à cafeteria, onde escrevemos nosso contrato de namorado falso. O mesmo barista estava trabalhando e nos reconheceu fazendo piada sobre emoldurar nosso contrato original, já que tínhamos virado clientes regulares. Em vez de rir, Carla tirou um caderno e começou a escrever algo novo. Não um contrato desta vez, mas uma lista de promessas reais em termos de pagamento ou cláusulas de separação. Ela escreveu que prometia me contar quando estava com medo. Escrevi que prometia ficar mesmo quando as coisas ficassem complicadas. Ambos assinamos, mas desta vez não era legalmente vinculativo, só emocionalmente. O papel foi para a bolsa dela, onde ficou. Pelos próximos 6 meses, 6 meses após o desastre do casamento, Carla chegou do trabalho parecendo nervosa e animada ao mesmo tempo. A empresa ofereceu uma promoção para dirigir o escritório de São Paulo, quase o dobro do salário, mas significava deixar o Rio. Ela explicou todos os detalhes andando pelo meu apartamento, dizendo que entendia se eu não pudesse deixar meu emprego e amigos aqui. Deixei ela terminar todo o discurso antes de tirar meu notebook e mostrar o e-mail que recebi uma semana antes, uma empresa de tecnologia de São Paulo tinha me oferecido uma posição de desenvolvedor senior com melhor pagamento e opções remotas para quando visitássemos a família dela. A boca dela se abriu e apenas olhou para a tela. Estava secretamente fazendo entrevistas há 3 meses, pesquisando empresas de São Paulo e fazendo chamadas de vídeo durante intervalos de almoço. Ela ficava olhando entre mim e o notebook como se não pudesse processar o que estava vendo. Disse que tinha praticado chamá-la de amor no almoarifado e aprendido todo o time de futebol do pai e inventado uma fazenda canadense inteira. Mudar para São Paulo foi realmente a coisa mais fácil que fiz por ela. Ela se jogou em mim no sofá e ficamos ali por uma hora só nos abraçando. Naquele domingo contamos para a família no jantar. Natanael começou a chorar até prometermos que ele poderia visitar e ver o edifício Copen e talvez um jogo do São Paulo. Marcos imediatamente pegou o celular para pesquisar times esportivos de São Paulo e começou a planejar para quais jogos voaria. Helena só assentiu como se soubesse que isso ia acontecer, então começou a fazer listas de que móveis precisaríamos para o lugar novo. Helena se ofereceu para ajudar a embalar e perguntou se já tínhamos encontrado o apartamento. 2 meses depois, estávamos até o pescoço em caixas e fita adesiva. Carla encontrou a pasta onde guardamos todas nossas coisas de relacionamento falso. As notas de ensaio que escrevemos, textos impressos, planejando nossa história de fachada, fotos encenadas dos primeiros jantares de família. Ela segurou o contrato original com todas as regras e cláusulas, perguntando se deveríamos guardar essas coisas ou jogar fora. Peguei a pasta e escrevi história de origem do lado de fora com uma canetinha. Embalamos cuidadosamente entre álbuns de fotos e outros documentos importantes, porque mesmo que começou como mentira, se tornou a fundação para algo real, andeme falso que de alguma forma sustentou um relacionamento verdadeiro. A viagem para São Paulo levou 12 horas direto. Embalamos tudo o que importava no meu carro e no SUV dela, jogando os mesmos jogos de viagem que costumávamos ensaiar para reuniões familiares. Só que agora o riso vinha naturalmente sem planejamento. Paramos para gasolina e leitura e ela comprou todo o lanche que eu pegava sem perguntar, exatamente como fazia há meses. A rodovia se estendia à frente e revezávamos liderando, trocando posições a cada 2 horas. Mandando mensagem um para o outro, observações bobas sobre outdoors, carros estranhos. Mesmo estando literalmente bem ali no meio do caminho pelo interior, ela parou num posto. Pensei que algo estava errado com o carro, mas ela só ficou ali me olhando. Eu te amo, disse. E meu cérebro deu curto porque não havia ninguém ali para quem representar. Beijei ela bem ali ao lado das máquinas de venda, enquanto caminhoneiros passavam. E foi o primeiro beijo que era só nosso. Chegamos em São Paulo com o sol pondo sobre o Rio Pinheiros, pintando tudo de dourado e encontramos nosso novo prédio espremido entre uma cafeteria e uma livraria. O lugar era menor do que qualquer um de nós poderia pagar sozinho, mas queríamos construir algo juntos do zero. Coleção de dinossauros do Natanael foi a primeira coisa que desembalamos porque ela prometeu uma prateleira própria no nosso novo lugar. Naquela primeira noite ainda estávamos montando a cama quando o celular dela tocou com uma videochamada de toda a família. Tinham se reunido na casa dos pais para um jantar improvisado de despedida e queriam nos mostrar o que estávamos perdendo. Distância não muda a família, disse Helena, e Marcos levantou uma cerveja para brindar através da tela. Então, vovó Silva pegou o telefone e me olhou direto pela câmera. Você chegou como funcionário e saiu como família, disse, e senti minha garganta apertar. Prometemos visitar no Natal e terminamos a ligação com todos acenando e falando ao mesmo tempo. 3 dias depois, um pacote chegou sem endereço de retorno, mas reconheci imediatamente a letra da Beatriz. Dentro havia um bilhete que fez minhas mãos tremerem. Ela escreveu sobre começar terapia, aprender a querer a própria felicidade em vez de pegar a de todos os outros, nos agradecendo pelo toque de despertar no casamento. Embaixo do bilhete havia uma moldura de madeira linda com 2 espaços, um para foto e um para documento. Colocamos nossa foto real favorita do aniversário do Natanael ao lado do nosso contrato falso original, aquele com todas as
regras e termos de pagamento. E o contraste contou nossa história inteira melhor que palavras poderiam. 3 semanas na vida de São Paulo. Tínhamos rotinas reais que ninguém precisava planejar ou ensaiar. Manhãs de sábado na cafeteria embaixo. Caminhadas de domingo no Ibirapuera. Chamadas de vídeo de quarta à noite com Natanael, onde líamos histórias e ele nos mostrava novos desenhos. Tudo parecia fácil, de um jeito que nosso relacionamento falso nunca apareceu, mesmo quando ficamos bons em fingir. 6 meses após aquele desastre de casamento, estávamos andando pelo mercado municipal numa terça aleatória, quando Carla parou tão de repente que quase bati nela. Ela se virou bem ali entre os vendedores de peixe e as bancas de flores. Turistas fluindo ao nosso redor como água. Vamos nos casar, disse. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, já estava tirando o anel que carregava há 3 semanas. Estava pensando a mesma coisa, disse. E ela começou a chorar e rir. Ao mesmo tempo, ela disse sim enquanto os pescadores torciam e estranhos tiravam fotos e tudo era bagunçado e público e completamente absolutamente real. Bem, essa foi uma jornada e tanto para compartilhar com vocês, muito para refletir depois de tudo que vimos juntos. Curta o vídeo se essa história tocou você de alguma forma.